Olá, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Lucas Marinho e trago aqui uma mensagem de Deus ao seu coração. Antes desta mensagem eu gostaria que você inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações para que quando aqui eu lançar um vídeo novo, você será avisado. Também não deixe de compartilhar o vídeo com o máximo de amigos possível, pois assim você estará me ajudando a evangelizar também, ok? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com o máximo de amigos possível. Amados e queridos irmãos, a palavra que vos trago se encontra no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, e o versículo começando do 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Amados e queridos irmãos, como pescadores de profissão, a maioria dos discípulos de Jesus cresceram no mar da Galileia e por isso o conhecia muito bem. Certamente eles conheciam os bons pontos de pesca, se familiarizavam com as marés e os padrões climáticos da Galileia e dominavam a habilidade de navegar em um pequeno barco pelo lago. Apesar de suas experiências, nenhuma habilidade com o barco ou conhecimento local poderia ter preparado qualquer um dos discípulos para as tempestades literais e figurativas que ameaçavam suas vidas e testavam sua fé. Em duas ocasiões distintas, os discípulos de Jesus foram dominados pelo medo quando o barco foi pego por uma tempestade no mesmo lago. Mas em ambos os casos Jesus veio os socorrer. Em uma história, os 12 não apenas testemunharam o poder sobrenatural de Jesus Cristo, andando sobre as águas, mas um deles desceu do barco para caminhar com Jesus sobre as ondas. Estou me referindo, é claro, a Pedro, que se tornou um dos 2 humanos na história a realmente andar sobre a água. Muito tem sido escrito sobre este capítulo curto, mas singular do ministério de Jesus. Sermões inteiros foram dedicados ao medo dos discípulos e o vacilo da fé de Pedro. Mas o que realmente aconteceu naquela noite tempestuosa e o que podemos aprender com a caminhada milagrosa de Pedro com Jesus no mar da Galileia. Na segunda aventura no mar em que os discípulos quase afundaram, tanto literal quanto espiritualmente, Jesus os tinha enviado à frente para o outro lado do lago, enquanto subia sozinho ao monte para orar. Lá em Mateus 14, 23 nos fala: e isso aconteceu após a morte de João Batista e a alimentação dos 5.000, que aconteceu mais cedo naquele dia. Temos a referência em Mateus 14, em Marcos 6 e João 6. Mas por que isso é importante? Porque apesar dos sentimentos de abandono e o desespero dos discípulos, o Evangelho de Mateus nos lembra que Jesus havia feito os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado do lago sem ele. Jesus queria distância de seus discípulos irritantes. Ele estava tentando se livrar de seus amigos muitas vezes infiéis. Jesus era tão capaz de prever o tempo quanto um meteorologista moderno. Ele chamou a tempestade. Eu argumentaria não para todos os 4 cenários. Então, por que Jesus enviou seus discípulos para uma tempestade traiçoeira no final de um lago do dia? Sabemos que Jesus frequentemente saía sozinho para orar. Após a morte de seu primo e um dia inteiro de ministério, faz sentido que ele tenha tempo para refletir e recuperar suas forças. Devemos lembrar também que Jesus havia realizado um de seus milagres mais públicos, mesmo depois de saber que seu primo havia sido morto. Em um momento de tristeza pessoal,
Jesus ainda escolheu ministrar. Ele nunca se afastou da luta daqueles que amava ou esqueceu daqueles a quem foi chamado a servir, incluindo seus discípulos. Mas enquanto seus discípulos lutavam, Jesus orava sobre o que ele estava orando. Por que ele estava orando? Ele poderia estar orando por seus discípulos? Nós não sabemos, mas no meio da tempestade, enquanto as ondas subiam pelas beiradas do barco dos discípulos e o vento empurrava os 12 em todas as direções para eles, parecia que Jesus havia abandonado ou esquecido completamente. A primeira vez que os discípulos foram pegos por uma tempestade, os 12 se voltaram para Jesus e perguntaram assim: Mestre, você não se importa se nos afogarmos? Esta referência é em Marcos capítulo 4 e o versículo 38. E aqui eu tenho uma reflexão para você. Pedro andando sobre as águas. Jesus não é cego ou desinformado de nossa luta. Ele entende as nossas dificuldades. Nós também podemos nos sentir assim quando somos pegos no meio das maiores tempestades da vida ou sentimos que estamos afundando. Deus nos esqueceu ou nos abandonou. Será que Ele se importa se afundarmos? É fácil ficar com medo e perder a fé quando estamos cansados, frustrados ou sozinhos. Mas enquanto os discípulos lutavam para se manter à tona, Jesus não apenas orou, Ele viu a luta deles. Ele nunca perdeu de vista aqueles que amava. Mais importante, Ele tinha um plano para livrá-los e cumpriu sua promessa. Jesus sabia que os seus discípulos encontrariam no mar da Galileia. Ele os enviou de qualquer maneira. E o que isso deve nos dizer sobre nossas lutas atuais? Em uma das horas mais sombrias da história de Israel, o profeta Jeremias escreveu que Deus conhece os planos que tem para nós. São planos para prosperar você e não para prejudicá-lo. Planos para lhe dar esperança e um futuro. Será que às vezes os planos de Deus para nós incluem as tempestades da vida? Quando Jesus encontrou os discípulos nas ondas, ele imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Em Mateus 14, 27, Jesus não foi cego ou não sabia da situação de seus discípulos. Jesus sabia exatamente onde estava e quando agiria. Ele nunca esteve longe e nunca desviou os olhos dos seus seguidores. O mesmo é verdade para nós hoje. A segunda lição é que Jesus sabe de todas as coisas. Infelizmente para os discípulos, uma viagem de barco pelo mar da Galileia, que deveria levar 1 ou 2 horas no máximo, durou de 6 a 12 horas por causa do vento e do clima. E quando Jesus os encontrou na água, eles ainda não tinham chegado ao centro do lago. O Evangelho de Marcos até nos diz que Jesus, andando a pé, poderia ter passado pelos discípulos em seu barco. Preste atenção nisso. Jesus estava andando mais rápido do que eles remavam. Os discípulos estavam remando por horas e mal chegaram a lugar nenhum. Você pode imaginar a fadiga e a frustração deste grupo de pescadores experientes que não podiam mais confiar em suas forças, habilidades ou experiência para atravessar a tempestade? Quantas vezes Pedro, André, Tiago e João se desesperaram e depararam com uma situação no mar da Galileia com a qual não conseguiram lidar? Talvez esse fosse o ponto. Por horas, os discípulos se esgotaram tentando se livrar de problemas, mas somente depois que Jesus chegou eles ficaram aliviados da tempestade. Foi aí que Pedro tomou uma decisão crítica: continuar lutando em um barco feito por eles ou correr e recorrer a Jesus em busca de ajuda e alívio. Pedro decidiu que era melhor estar em uma tempestade com Jesus que continuar fazendo as coisas do mesmo jeito sem ele. E por sua fé,
Pedro não só pôde observar o milagre, mas também experimentou em uma primeira mão, ousadamente, sair do barco e caminhar até seu sonho. Às vezes, os maiores milagres da vida acontecem quando nós também estamos dispostos a dar um passo de fé e nos render ao poder de Deus em vez de confiar em nós mesmos. Deus tem uma maneira de parar as águas e acalmar os mares quando fazemos isso. Como está escrito: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos submete-te a Ele, e Ele te endireitará as tuas veredas. Assim que Pedro saiu do barco, ele também pode andar sobre as águas pelo poder de Cristo operando nele. No entanto, Mateus escreve que, quando Pedro viu o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e se concentrou mais nos perigos ao seu redor, ele começou a afundar. Jesus advertiu seus discípulos e futuros seguidores que neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O que está escrito em João capítulo 16 e o versículo 33. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, nós conectamos a verdadeira fonte de toda paz, poder e esperança. Quando nós concentramos em nossas tempestades ou circunstâncias impossíveis, o mundo se torna um lugar verdadeiramente aterrorizante. E esse medo pode ser esmagador. A fé, como a esperança, a paz ou a alegria, requer foco. Ela também pode ser perdida ou abalada se não for protegida. E aqui eu trago mais uma lição a você. Fé requer foco. Fé requer foco. Vou te dar mais um exemplo sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu: porém que, pois já ressuscitaste com Cristo, tendo o coração para as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Jesus também disse aos seus discípulos: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas também. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. Muito se escreveu sobre a fé de Pedro no momento que fez afundar, mas não esqueçamos dos 12 discípulos. Quem mais estava disposto a sair do barco? Quem mais teve fé suficiente para enfrentar as ondas e caminhar até Jesus? Jesus desafiou a dúvida de Pedro. Muitas vezes desafiou a falta de fé de seus discípulos durante seu ministério, e é por isso que ele disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé tão pequena quanto um grão de mostarda, podeis dizer a esta montanha: mova daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para você. Pedro experimentou esse poder no momento em que saiu do barco. Pedro experimentou este poder no momento em que saiu do barco. Então, amados e queridos irmãos, aqui eu concluo com a seguinte frase: solte o medo, foque na fé, saia do barco, vá até Jesus e tudo dará certo. Saia do barco, solte o medo, foque na fé e tudo dará certo. Outra coisa que me chamou a atenção é que a palavra fala que quando Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão a Pedro. Isso significa que Jesus não estava longe, pois quem estende a mão é que está perto. Não se preocupe, não fique com medo. Jesus está perto. Saia do barco e vá em frente, em nome de Jesus. Queria neste momento orar por sua vida e dizer-lhes: tenha fé, tenha bom ânimo. Senhor meu Deus e meu Pai,
Aqui eu estou, Senhor, e entrego a Ti, meu Pai, a cada ouvinte, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor possa operar o milagre, meu Deus, na vida dessas pessoas que por um momento está com medo, por um momento está com dúvidas, por um momento, Senhor, ela não sabe qual o caminho deva seguir, mas o Senhor disse, meu Deus, que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai a Ti, Senhor, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Meu Deus e meu Pai, quebra todo medo, corta toda a lança, queima os carros no fogo, meu Pai. E quem impede, meu Deus amado, o Teu servo, o Teu ouvinte, Senhor, a conquistar e realizar os seus sonhos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha quebrar todo medo, toda confusão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu peço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.